Vamos à palavra de Deus, livro das Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Vamos ler os versos 22 até o verso 29. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 até o 29. Diz assim a palavra inspirada e inerrante do nosso Deus: as misericórdias do Senhor são na causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto este jugo Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Meus irmãos, olhando para o nosso cenário nacional, olhando para o nosso país, o cenário religioso do nosso país, ele é catastrófico. É um dos piores cenários da história do Brasil, desde quando o Brasil foi descoberto, desde quando o Brasil foi descoberto. Hoje que nós temos de aberrações em nome de Deus, falsos profetas surgindo de tudo que é lado, abusos em nome da fé, vários locais abrindo-se dizer uma igreja, e quando vamos ver, é tudo menos uma igreja, escândalos, corrupções, tudo envolvido dentro desse cenário religioso. E quando nós olhamos para o censo de IBGE, como foi divulgado recentemente, nós vemos que ainda esse país, ele ainda é na sua totalidade denominado cristão. 30 e poucos por cento, 40 e poucos por cento católico, 30, quase 30 ou um pouquinho mais evangélicos. Então, na sua totalidade, na sua maior parte, ele é um país ainda cristão, dividido por católicos e evangélicos. E a pergunta é: por que esse país cristão, ele ainda tem tantas aberrações religiosas? O cenário religioso, ele não é o melhor que nós desejávamos. Não é de encher os olhos, pelo contrário, tem momentos que dá vergonha da gente ver algumas coisas nós vemos aí na internet ou circulando por aí, dá vergonha. E nós fazemos de tudo para não ser vinculados a certos tipos de líderes religiosos ou supostas igrejas. Mas esse não é o problema do Brasil. Se fosse só o problema do cenário religioso, é fácil, mas não é só o problema. O cenário político do nosso país também é catastrófico. Os especialistas, os cientistas políticos, eles chegam a afirmar que nenhum momento da história do Brasil, seja do momento militar, das décadas de 60 e 70, ou um pouco mais atrás, com o Império, nunca o Brasil esteve numa instabilidade política como agora. Nós vemos juízes com superpoderes, tomando decisões monocráticas, agindo ao seu bel prazer, calando advogados, calando os deputados eleitos por nós, calando os senadores eleitos por nós, perseguindo e destituindo prefeitos e governadores eleitos pelo povo, prendendo jornalistas, prendendo cidadãos comuns e colocando penas absurdas sobre essas pessoas. E nós não vemos uma solução para o cenário político do nosso país.
Vivemos um momento catastrófico e caótico, mas esse também não é o único problema desse país. Não é o cenário religioso, não é o cenário político. O Brasil também tem um problema, o cenário moral do Brasil, ele é horrendo também. Ele é horrendo. Quando nós ligamos uma televisão, ou quando nós acessamos alguma parte da internet, uma pasta da internet, uma página, a gente fica horrorizado com certas coisas. É impensável, um tempo atrás, antes das redes sociais tomarem conta como tomou conta hoje, nós não estamos pregando contra a rede social, mas era quase que impossível alguém dizer assim: um dia você vai abrir uma página chamada Facebook, e quando você abrir o Facebook vai ter lá uma mulher seminua, ou vai ter um homem seminu. Hoje é um problema nós darmos um celular ou um aparelho na mão de uma criança sem fiscalizar o que ela está vendo, porque ainda que os nossos filhos não procurem, basta abrir o aplicativo e lá está o cenário moral aos olhos das nossas crianças, com páginas horrendas e terríveis. Se fosse só de nudez, ainda seria fácil a gente bloquear, mas tem coisas mais profundas ainda. Quando nós olhamos para programas de televisão imorais, aonde destroem todos os cenários construídos ao longo dos séculos. Para muitos hoje na nossa sociedade, aquilo que nós julgamos ser moral, para eles não é mais moral, ou não é mais imoral. Para eles é o estilo de vida. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui, tá? Falar um palavrão escabroso, tá? Faz parte da cultura hoje. O que é o pior do cenário moral? Muitos dos nossos jovens, eles têm o hábito de falar palavrão, porque faz parte do linguajar deles. Faz parte do linguajar dos jovens, principalmente na escola. Principalmente na escola. E eles se cumprimentam assim, com essas palavras: o seu o quê, o seu não sei o quê, e aí como se fosse tudo normal. Não é normal. Isso faz parte de um cenário moral catastrófico, um cenário moral horripilante, em que nem no passado dos piores dos homens nós poderíamos imaginar um cenário moral como nós estamos vendo hoje no Brasil. O cenário social também é catastrófico. Nós vemos as injustiças sociais crescerem a cada momento. Antigamente, ouvir que uma mulher apanhando o marido era raro, embora acontecia bastante, tá? Mas hoje é comum a gente ver uma mulher sendo agredida e, mesmo com leis firmes aí, a gente percebe que o cara continua solto, que ele continua ameaçando a mulher. Recentemente, um desses covardes já tinha espancado a mulher umas 3 ou 4 vezes, foi solto, e na 4ª vez foi a última surra que ela tomou, porque ele a matou. Simplesmente porque ela não queria mais um relacionamento com ele. Nós vemos as injustiças contra as classes sociais menores sendo exploradas. E a gente não se preocupa mais com isso, porque o que está bom para mim, eu não me importo com se está bom para mim. Se está tudo bem para mim, se eu estou com a minha renda financeira boa, se eu tenho a minha casa, se eu tenho roupa quentinha para usar no frio, se eu tenho minha comida na mesa, que se dane todo mundo. As pessoas não se preocupam mais hoje com os outros. Ver alguém caído na rua hoje não choca mais, não causa mais espanto, não causa mais preocupação em ver uma pessoa sofrendo, socialmente falando, seja por questão da pobreza, ou seja por questão de preconceito, ou outras coisas mais. E o cenário familiar, meus irmãos? Catastrófico também. Hoje o Brasil ele vive uma ruptura com o modelo tradicional da família. Hoje
usa mais o termo família nos moldes tradicionais como nós aprendemos. Hoje família é ter a moda, né? É ir lá, comprar na Shopee um bebê reborn e pronto, é minha família. Eu com algum parceiro, seja homem ou mulher, e o meu bebê reborn. Espero que nunca ninguém entre numa igreja presbiteriana trazendo para batizar o bebê reborn. Mas já tem esses casos. Ou a pessoa agora, ela entende que a família dela é os seus pets, o seu cachorrinho, o seu gatinho, para quem é do campo, a sua cabrinha, o seu porquinho. Ou ela acha que família é ela inverter a ordem natural do que Deus criou. Inverter a ordem natural do que Deus criou. Então ela diz, não, eu e a minha esposa, mas você está vendo ali duas mulheres, eu e meu marido, está vendo ali dois homens. Então o conceito de família hoje no nosso país é catastrófico. Maridos não honram mais o seu casamento e se divorcia por nada. E rompe um casamento às vezes de 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos por nada. Simplesmente porque ela olha um belo dia para o cônjuge e diz, enjoei, não quero mais, vou viver minha vida, ou com alguém que eu queira viver, ou vou viver sozinho, como é o caso daquele que nós citamos em uma das nossas aulas, o casamento cinza, em que pessoas com mais de 60, 70 anos se desfazem do casamento após os filhos e os netos estarem criados e sobra só o casal, e eles dizem, sabe uma coisa, quero mais casar, não quero viver os meus últimos anos de vida sozinho. Então o cenário familiar hoje já não causa mais aquela alegria que tinha. Haja visto, meus irmãos, um dado preocupante em que muitos filhos, prestem bem atenção, muitos filhos, o grande desejo deles é atingir a sua maioridade para sair de casa e viver sua vida longe da família que ele cresceu. Isso tem crescido muito no Brasil, está crescido muito. Eu já aconselhei algumas jovens e alguns jovens que quando bateram 17 para 18 anos vieram se aconselhar sobre morar sozinho, se livrar da família, por várias questões. Este cenário, eu pergunto, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Meus irmãos, Jeremias, quando escreve este livro tanto Jeremias como o livro das Lamentações, o cenário de Israel era parecido com isso que nós lemos. Israel estava num cenário caótico espiritualmente, Israel estava num cenário de idolatria, Israel estava com casamentos totalmente contrários à vontade de Deus, Israel estava explorando os menos favorecidos, e politicamente Israel estava destruído. Esse é o cenário de Israel quando Jeremias escreve. O livro das Lamentações, especificamente, ele foi escrito após a queda de Jerusalém, quando Jerusalém então caiu e foi levado no ano de 586 cativo pela Babilônia através de Nabucodonosor, conforme nós vemos lá em 2 Crônicas. E nesta feita, quando Israel é levado cativo, os babilônicos destroem o templo, tá? E a elite judaica, ou seja, aqueles nobres de Judá, o rei, os filhos dos reis e toda a parentela dos reis e os de menores cargos, porém da realeza, são levados também cativos ao exílio babilônico. E dentro dessa leva vai Daniel, vai Ananias, Azarias e Misael, Ananias e Azarias, os 3 mil amigos de Daniel, vai Jeremias, vai uma elite junto lá para o cativeiro. E é interessante quando nós olhamos para este livro aponta, ele expressa um profundo sentimento de lamento por parte do profeta Jeremias, por causa do cenário que estava Israel. Israel agora atingiu o seu ápice, as estruturas foram rompidas, foram quebradas pela Babilônia, pelo pecado deles, e agora a cidade foi destruída pela Babilônia, e o templo de Deus também foi derribado por causa dos pecados. E embora, meus irmãos, este livro das Lamentações, nos seus 5 capítulos, fale muito de coisas tristes,
É interessante porque Jeremias não deixa que o povo de Israel perca a confiança no caráter de Deus, e não perca a confiança, e não perca a esperança de um futuro melhor em Deus. Esses poemas, como são chamados pelos judeus, do livro das Lamentações, eles são recitados, foram recitados e são recitados ainda pelos judeus em oração e em jejum para lembrar do que eles passaram por causa dos seus pecados. Quando nós olhamos para o cenário desses 5 capítulos do livro das Lamentações, meus irmãos, nós temos que entender o que o profeta está falando aqui sobre sofrimento, sobre esperança e sobre estar submisso à vontade de Deus. E talvez aí o texto que seja textual, o texto central desses 5 capítulos, esteja realmente no capítulo 3, versículo 22, que nós lemos: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim, ou não possuem fim. E nós precisamos observar para este contexto todo de Jeremias, e é escrevendo então as Lamentações. As Lamentações, como o próprio nome diz, são o quê? A expressão de lamento do profeta por todo o cenário que está ocorrendo em Jerusalém. Jerusalém, que foi tão pomposa, tão bonita, tão forte e tão temida, agora ela está num caos. E o que levou Jerusalém a estar num caos? Os seus pecados. Os seus pecados. Meus irmãos, o problema de Israel sempre foi confiar em símbolos, sempre foi confiar na sua força, e todas as suas batalhas perdidas, todas as suas quedas, foi neste momento que confiaram nos seus símbolos e confiaram nos seus braços e na sua força. Quando eles se voltaram para Deus, eles obtiveram vitória. Nós podemos selecionar aqui várias passagens. Quando olhamos para Sansão, lembra de Sansão? O grande guerreiro de Israel. Sansão, ele tinha uma força descomunal dada por Deus. O que Sansão precisava fazer? Confiar no Senhor. Mas no dia que Sansão permitiu que o pecado entrasse em sua vida, o que aconteceu? O Espírito de Deus já não era mais com ele. Isso diz o texto. E Sansão, então, diante daquele cenário, ele falou assim: vou levantar como das outras vezes e vou vencer os meus inimigos. Mas a Bíblia diz: mas o Espírito do Senhor já não era mais com Sansão. E Sansão, então, por causa dos seus pecados, foi levado cativo pelos filisteus, e ele teve seus olhos vazados, e foi motivo virou um brinquedo entre os seus inimigos, até que ele aprendesse na pedagogia do Senhor que tudo o que temos e que somos e que possuímos, e até a nossa existência, e até este momento que você está sentado no banco agora, foi Deus quem proporcionou. Por isso, não podemos brincar com o Senhor. Não podemos permitir que o pecado faça parte da nossa vida. Isso levou Sansão à ruína. Mas o que dizer do povo de Israel, que peregrinou antes, um pouquinho antes, 40 anos peregrinando no deserto, viu milagres de tudo que é jeito, milagres extraordinários, mas permitiu que o pecado continuasse na sua vida. A idolatria fazia parte do coração daqueles israelitas, e eles provocaram o Senhor de todas as maneiras. E então o Senhor já não foi mais com eles. O Senhor disse: eles não entrarão no meu descanso, eles não entrarão na terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Essa geração inteira vai perecer, somente Josué e Caleb e os abaixo de 20 que entrarão. O Senhor não permitiu que eles entrassem na terra. Israel, durante todo o tempo, teve que conviver com sofrimentos causados pelos seus próprios pecados. E então Jeremias, ensinando o povo, ou escrevendo esses poemas ao povo, para que o povo lembrasse disso, de que aquele cativeiro que estava ocorrendo naquele momento era fruto de uma desobediência, era fruto dos seus pecados, era fruto das suas más escolhas,
era fruto do seu afastamento de Deus. Será que aquele povo não podia ter olhado, pego os escritos, ou então conversado com alguém, com os mais antigos, e dizer assim: como foi as histórias dos nossos antepassados? Certamente eles conheciam a história da qual nós vemos na liturgia, da qual Israel se vangloriou por ter derrotado os filisteus uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, e então continuou nos seus pecados, ele permitiu que seus filhos fizessem abominação na casa do Senhor, permitiu então que eles trouxessem para dentro da casa do Senhor o pecado, permitiu que Israel contraísse outros tipos de pecado, não exortou, Israel foi para a guerra, mas o Senhor já não era com eles. Eles perderam a guerra, foram envergonhados, e então eles perceberam que a glória do Senhor já não estava mais com eles. Foi-se a glória de Israel. Assim, uma das noras de Eli exulta ao colocar o nome na criança, dizendo: a homenagem à criança vai ser: Deus não é mais conosco. Deus não é mais conosco. Eles poderiam ter lido essas histórias, eles poderiam ter lido as histórias dos reis, de Saul, de Davi e do próprio Salomão. Eles poderiam ter lido as histórias de Acabe, como Acabe trouxe para dentro de Israel a idolatria da sua esposa Jezabel, e como isso custou caro para o povo de Israel. Eles certamente sabiam que o reino foi dividido por causa dos pecados de todos os reis que passaram. Eles não aprenderam com a história. Mas Jeremias ensina algo para esse povo aqui. Jeremias ensina que mesmo eles agindo assim, aquele que se aliançou com eles não afastaria deles a misericórdia, a compaixão, o seu amor de aliança, o seu amor de ternura, e Deus renovaria a aliança com ele. Deus restauraria a sorte deles. Portanto, eles tinham que fazer o quê? Esperar no Senhor, confiar no Senhor. E aqui, meus irmãos, é algo que nós precisamos aprender. Nós não gostamos de sofrer. Fato. Ninguém aqui gosta de sofrer. Ninguém aqui se alegra quando está sofrendo. Ninguém acorda dizendo assim: que alegria eu estou hoje. Mas por que você está alegre? Porque eu estou sofrendo, porque eu estou passando privações, porque eu estou feliz porque a minha família não está bem, porque o meu casamento não vai bem. Eu estou feliz porque eu estou sem a provisão diária. Ninguém faz isso. Claro que não, né? E se fizer isso, tem que levar no psicólogo, porque algo não está funcionando bem. Mas, meus irmãos, precisamos aprender que no sofrimento é uma grande oportunidade que Deus nos dá de glorificar. É uma grande oportunidade que Deus nos dá de confiar na sua fidelidade e no seu amor. E entender que Ele se aliançou conosco. E essa aliança pactual que Ele fez conosco é inquebrável. Ninguém quebrará esta aliança, porque foi o próprio Deus que se aliançou conosco. E é por isso que Ele diz no verso 23: as misericórdias se renovam a cada manhã. Com isso, meus irmãos, o Senhor fala ao povo, né, que eles precisavam confiar no Senhor, porque as misericórdias do Senhor se renovariam sobre Israel, como de fato se renovou. Que eles tinham que estar esperançosos em Deus, que eles tinham que esperar no Senhor. E no sofrimento, sabe o que nós temos que fazer? Como o Senhor diz aqui, ó, quietinho, não é momento de falar, não é momento de sair falando coisas que nós desconhecemos. Eu acho que Jó nos ensina sobre isso. No seu ápice do sofrimento, a mulher de Jó fala: Jó, abençoa o teu Deus, faz um culto, louva a Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Jó diz: tu falas como uma louca. Em outras palavras, tu falas do que você não conhece. Deus nos deu, Ele nos tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Depois, mais à frente, Jó, conversando com seus amigos, Jó diz: olha, eu tenho que confiar em Deus, porque Ele sempre foi bom comigo. E nós precisamos, irmãos, entender isso, que no sofrimento é o momento de nós ficarmos calados. E esse texto de Jeremias nos ensina
coisas importantíssimas e eu quero fazer 4 aplicações desse texto. Eu não quero fazer a exegese desse texto, tá? Mas eu quero fazer 4 aplicações para nós levarmos para nossas casas nessa noite. Primeiro, esse texto nos ensina que há uma esperança em meio à crise. Há uma esperança em meio à crise. Esse texto ele nos desafia a abandonar uma fé que é baseada, meus irmãos, em circunstâncias favoráveis e a cultivar a esperança enraizada no caráter constante do nosso Deus. O texto de Jeremias, capítulo 3, ou seus 5 capítulos, mais especificamente 3, ele nos ensina, meus irmãos, a nós temos esperança em meio à crise. Como eu relatei no começo, o cenário do nosso país é catastrófico, mas é um momento de nós termos esperança em meio a essa crise que estamos vivendo. Os pastores corruptos, as igrejas corruptas, elas não permanecerão para sempre. Os políticos desonestos, os juízes ditadores, eles não permanecerão para sempre. As pessoas ruins, que desprezam o pobre, o órfão, o oprimido, elas não permanecerão para frente. Essas modernices, ou podemos dizer assim, essas coisas modernas que afrontam a família, elas não ficarão para sempre, porque outras já vieram e passaram. Mas algo permanece para sempre: Deus, o nosso Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso nós devemos ter esperança em meio à crise. E talvez você esteja vivendo uma crise pessoal neste momento. Talvez você veio nessa noite, nesta casa, como diz o jargão popular dos evangélicos, por misericórdia de Deus. Talvez você esteja passando por coisas que tenham afligido o seu coração. Talvez as suas esperanças estão minguando pela mão. Talvez você disse: eu já não aguento mais. Mas Deus, nessa noite, através da sua palavra, nos ajuda e fala ao nosso coração: tenha esperança em meio à crise, porque Deus continua sendo o mesmo, e as misericórdias dele, como diz no versículo 22, se renovam a cada manhã, e ela se renovará na sua vida para a glória dele. Mas para isso, meus irmãos, abandone essa fé que é firmada e baseada em circunstâncias favoráveis. Louvar a Deus e ser crente quando tudo está bem é fácil. Ser crente, pegar uma Bíblia, andar com ela debaixo do braço, quando tudo vai bem, é fácil. O difícil é quando você está passando pela prova. O difícil é quando você está passando uma dificuldade, quando você olha e não vê mais de onde tirar respostas, e você dizer: Senhor, eu continuo sendo tua, eu continuo sendo tua filha, eu continuo pertencendo ao Senhor, e do Senhor eu não largo. Eu vou continuar firme até o último dia. É isso que o Senhor espera de nós, que nós confiemos nele, porque ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Mas Jeremias ensina ainda uma segunda lição para nós, que a disciplina de Deus, ela faz parte da graça dele em nossa vida. A disciplina é algo que Deus coloca em nossa vida para que nós abandonemos tudo aquilo de errado. Quando nós passamos por dificuldades ou por muitos perrengues dessa vida, talvez seja Deus nos disciplinando para que nós administremos melhor as nossas finanças, para que nós valorizemos melhor a nossa família, para que nós honremos melhor os nossos pais, para que nós usufruamos melhor das coisas que Deus tem nos dado no dia a dia, e para que a gente cultue a Deus como Ele deve ser cultuado. Muitas disciplinas, meus irmãos, são aspectos pedagógicos de Deus. E neste mundo que evita a dor, e você tem aí influências, terapeutas e outros profissionais que ensinam que você deve evitar a dor, Lamentações 3, no versículo 27 a 29, olha o que diz o profeta. 3, 27 e 29. Bom é para o homem
suportar o jugo na sua mocidade. Assente solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus põe sobre ele. Ponha tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Então, neste mundo que evita dor, o texto de Lamentações, ele propõe uma submissão à correta e divina bênção que Deus tem nos dado em suportar os sofrimentos. E esse suportar que as Escrituras nos pedem, não é suportar nas nossas forças, não é para dizer, como eu sou forte, como eu sou uma mulher guerreira, enfrentei tudo, como eu sou um homem forte, suportei tudo. Não, é dizer, como Deus é bom para mim, como o Senhor é generoso, que ainda que as coisas não funcionaram como eu queria, eu estou de pé porque a graça dele me basta. Por quê? Porque ele teve misericórdia de mim e me suportou, e me deu suporte, e me ajudou, e me amparou no momento em que eu mais precisava. Nós precisamos lembrar disso, meus irmãos. A disciplina de Deus faz parte da graça dele sobre a nossa vida, e nós precisamos confiar no seu caráter, na aliança que ele fez conosco. Mas uma terceira coisa Jeremias nos ensina através deste livro, que é a confiança renovada diariamente no Senhor. E a referência que Jeremias faz aqui, a renovação a cada manhã, ela nos ensina a viver uma fé contínua. Uma vez que as misericórdias dele são renovadas a cada manhã, nos ensina então a ter uma fé contínua nele. E essa fé também precisa o quê? Se renovar diariamente. Esta fé precisa ser mais forte todos os dias. E uma aplicação prática que nós podemos fazer disso é nas nossas orações matinais, nas nossas leituras, nos nossos devocionais. Você quer ser mais forte espiritualmente? Você quer que a sua fé se renove todos os dias? Não abra mão de orar. Não abra mão de ter o seu devocional. Não abra mão de se alimentar do Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque nós precisamos confiar no Senhor todos os dias. Nós precisamos ter a nossa confiança renovada nele todos os dias. Nós precisamos que a nossa fé hoje seja mais forte do que ela foi ontem, e amanhã mais forte do que hoje, porque as misericórdias dele conosco hoje são maiores do que ontem, e amanhã serão maiores do que hoje. Deus, ele se renova a sua misericórdia a cada manhã para nós. Uma alusão que nós podemos fazer disso: certa vez o povo de Israel reclamou da comida, estava com fome, e então Deus mandou maná do céu. E Deus disse: olha, Moisés, diga para eles pegarem o suficiente para um dia, exceto na sexta, no sexto dia, que eles deveriam pegar a porção dobrada para não pegar no sábado. E o que o Senhor estava fazendo ali? Eles deveriam confiar no Senhor todos os dias. Eles pegavam o maná hoje e deveriam confiar que amanhã Deus enviaria o maná de novo. Mas aí tinha uns gadarenos lá, tinha uns filisteus, que eles falavam assim: eu vou pegar a porção dobrada hoje, porque pode ser que amanhã Deus não mande o pão. Ia lá, pegava porção dobrada. O que acontecia? Apodrecia dentro dos seus recipientes. E eles eram exortados. O que Deus quer de nós é que nós confiemos nele. O Deus que te sustentou hoje com o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar, agora à noite, o Deus que sustentou você de janeiro até aqui, ele quer que você confie que amanhã, segunda-feira, o pãozinho vai estar na sua mesa, o cafezinho, que está caro, por sinal, vai estar na sua mesa, que as contas continuarão sendo pagas e Deus continuará te sustentando. Ele quer que nós confiemos nele, e nós não podemos permitir que o pecado quebre esta confiança em Deus. Confie no Senhor, confie nele, porque ele, meus irmãos, requer de nós isso, que nós confiemos nele. Não façamos como Israel, que perdeu a sua confiança em Deus. E uma quarta
Quarta lição que nós podemos aprender aqui no texto de Jeremias, de Lamentações, é a virtude do silêncio. Os versos finais que nós lemos, 27 ao 28, diz isso. O 29 diz: ponha a cara no pó. O que está dizendo? O profeta vem dizendo: olha, as misericórdias do Senhor são a razão de você não ser consumido, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Aí ele vai dizendo assim: a minha porção, olha que interessante, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu espero nele, porque eu confio nele. Depois ele vai dizer: bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Olha só, está dizendo de relacionamento. Aquele que se relaciona com o Senhor em um relacionamento de confiança, ele sempre vai ter o favor de Deus. O Senhor sempre vai ser com ele. E ele continua: agora, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom, e depois no 20 e 28, assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto este jugo Deus pôs sobre ele. E ele diz: põe a tua cara no pó. Talvez me dê esperança. O que ele está dizendo? Se você quer falar alguma coisa, não fale para o seu irmão, não fale para o seu pai, não fale para a sua mãe, não fique falando para todos aqueles que não podem resolver o seu problema. Põe a tua carinha no pó, venha falar comigo, porque falando comigo, talvez haja esperança. Nós precisamos aprender a virtude do silêncio, meus irmãos. Nós gostamos de falar muito, e falamos muito em momentos errados. Falamos muito. Essa era, a era que nós estamos vivendo, é a era do ruído, chamada era do ruído. Todo mundo quer falar alguma coisa. E nós temos pessoas nesse mundo que elas sabem de tudo. Você vai conversar com ela de futebol, ela sabe tudo. Você vai conversar com ela de ciências políticas, ela sabe tudo. Você vai conversar com ela de filme, ela sabe tudo. Você vai conversar com ela de alvenaria, sabe tudo. Aí você vai falar de relacionamento, ainda que ela não é casada, que nunca viveu os trâmites do casamento, ela sabe de tudo. Então todo mundo quer falar de tudo. E nós temos ainda hoje os especialistas. Então hoje, a virtude do silêncio deve ser buscada por nós. Nesse relacionamento com Deus, nós precisamos fechar a nossa boca nos momentos em que nós estamos sofrendo e dizer: Senhor, é a Ti que eu vou clamar. Essa foi a expressão do salmista: com a minha voz eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Meus irmãos, nessa era do ruído, então o calar-se se torna um exercício espiritual muito valioso para mim e para você. E aqui vejam só, interessante, Jeremias ele não está fazendo aqui uma resignação passiva, ou seja, eu vou aceitar o sofrimento, eu vou me resignar, eu vou aceitar isso aqui pacificamente, vou sofrer, tadinho de mim, pobrezinho de mim, e ó dia, ó vida, ó azar. Não é isso que Jeremias está ensinando, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O que ela nos ensina é que nós devemos prestar reverência a Deus diante da sua majestade até nos momentos de sofrimento. E como eu disse momentos atrás, o momento do sofrimento é um momento propício para nós louvarmos a Deus. É um momento ideal para a gente dizer: eu te amo, Senhor. Ainda que não tenha o suprimento na minha mesa, ainda que eu tenha que repetir a roupa, ainda que eu tenha que andar a pé quilômetros, porque eu não tenho dinheiro para o transporte, ainda que as noites, quando todo mundo está dormindo, os meus olhos estão sendo lavados e lubrificados pelas lágrimas que descem sobre mim por causa de coisas que eu não consigo resolver. Mas o Senhor continua sendo o meu pastor, e de nada eu terei falta. O Senhor continua sendo o meu Deus, e essas coisas que estão acontecendo, elas não vão enfraquecer o meu relacionamento com o Senhor. Nós cantaremos como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que em breve ele virá. Se você, neste momento, você está passando, e você sabe o que você está passando,
Se você cantar esse louvor, pode ter certeza que Deus, nosso Senhor, o seu trono de glória, se alegrará da atitude de um filho fiel aqui na terra neste ano. De exultação a Ele quando o filho vai. E por fim, meus irmãos, saiba que o sofrimento não é duradouro. Não é duradouro. O sofrimento tem um dia e hora para acabar. E quem determinou o fim do sofrimento foi Deus. Então esperemos o decreto de Deus. Esperemos o momento que Ele colocou para o fim do nosso sofrimento. E quando chegar o fim do sofrimento sobre a nossa vida, começa então um novo momento, um momento de festa, um momento de alegria, um momento de júbilo, um momento de contentamento, de se alegrar, um momento de festejar. Após o sofrimento, sempre vem a alegria proporcionada por Deus. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos fortaleça a confiar nele e lembrarmos que nós precisamos buscá-lo, ainda que nós tenhamos que colocar literalmente a nossa cara no pó, no chão, e buscar no Senhor a esperança que só Ele pode nos dar. Vamos orar?